Você que está tentando engravidar, sabia que o coaching pode te ajudar nesse processo? Hoje as pessoas estão casando muito mais tarde, estão deixando para ter filhos lá na frente e cada vez mais esses tratamentos de inseminação, de fertilização estão ficando mais comuns. E você que está nessa situação, acho que é a primeira coisa que você precisa saber. Isso é comum. Eu achava que não era, eu achava que eram poucas as pessoas, mas não. É algo muito comum. Falando um pouquinho da minha história, eu tentei engravidar mais ou menos uns 2 anos e fazia de tudo. Baixa aplicativo para data de fertilização, baixa aplicativo. Come inhame, muda sua alimentação, restringe carboidrato. E eu fazia tudo isso. Perna pra cima depois de relação sexual. Tava lá, perna pra cima. E não engravidava. Então a gente começou a investigar, começamos a fazer alguns exames e tal, mas até então tinha um prazo de 1 ano é normal. Tem pessoas que conseguem assim, em seguida. Tinha amigas que chegavam e falavam assim, nossa, eu já engravidei. E eu falava, nossa, eu aqui tentando e não acontece. E também é importante ter essa tranquilidade. 1 ano é também normal, né? Esse período aí de adaptação do corpo é normal. Bom, e aí a gente começou, né, essa investigação até chegar num último exame que todo mundo fala, que é o exame crucial, uterosalpinografia. É um exame de trompas, um exame para ver ali útero, trompas. E aí fui para esse exame, você vai com um certo receio, mas você chega lá, você fala, bom, né, não tem jeito, é hora de saber mesmo o que é que está acontecendo. E eu sabia que era um exame decisivo, então durante lá o momento mesmo do exame, eu já conversei com o médico que estava fazendo e perguntei, e aí, como que tá indo, tá tudo certo? E ele, tudo certo. E ele me entregou o resultado do exame falando, não, tá tudo certo. Então eu saí super aliviada. Mas não foi isso que aconteceu, né? A realidade não foi essa. Quando eu cheguei no meu ginecologista para fazer uma consulta, levando os meus exames, e aí ele falou que não, que o exame não estava legal e que tinha uma alteração ali nas trompas que provavelmente eu não iria conseguir ter filhos de forma natural. E aí eu recebi essa notícia de forma terrível. Porque eu não estava preparada, eu já tinha lá perguntado, consultado com o médico que fez o exame, que me falou que estava tudo certo. Naquele momento eu estava esperando, mas ele falou que estava tudo certo, eu parei de esperar. E aí, quando eu fiquei sabendo realmente, nossa, foi aquele auê, e aí chorei, e liga pra mãe, e liga pra amiga, não sei o quê. E o marido lá, né, com aquela cara, sem saber o que fazer, mas não consegui me controlar. E foi quando eu pensei, eu falei, gente, que é isso, né? O que tá acontecendo? É hora de aplicar as estratégias do coaching, é hora de aplicar o que eu trabalho, o que eu vivencio no dia a dia, é hora de trazer isso pra minha vida. E isso serve para você que está aí se preparando para uma fertilização, se preparando para algum momento parecido, uma situação parecida, ou para você que está vivendo um momento desafiador da sua vida. Então, a ideia é realmente trazer as estratégias do coaching. E como eu trouxe? Primeiro, a partir desse momento, eu comecei a parar de sofrer. Parar de sofrer com o que é lá na frente. Comecei a focar, tirar o foco do problema e focar na solução. Ok, a gente sentou e a gente avaliou, a gente pensou, o que a gente tem para fazer? Qual é a solução que a gente tem? Então, a primeira estratégia que eu dou é tirar o foco do problema e trazer o foco para a solução. E a fertilização em si, para quem não sabe, tem um período que você toma hormônios, que injeta, fica ali semanas injetando hormônio para induzir a ovulação. É legal? Não, não é. Então eu poderia ficar ali sofrendo, cada injeção, imagina, todo dia você toma uma injeção, cada injeção um sofrimento. Imagina o desgaste que seria. Mas eu resolvi olhar de outra forma, eu resolvi olhar e pensar, bom, é o processo, né? É a caminhada. Eu pensava lá na frente, eu com o meu filho, com a minha família. Comecei também a usar a força do pensamento positivo, de acreditar que tudo vai dar certo. Isso torna o processo, o momento que você está vivendo, muito mais leve, muito mais tranquilo. Além claro, né, tudo que a gente fala, de lei da atração mesmo, de crenças, de trazer essa crença de que eu vou ser mãe. Então, comecei a usar mesmo essa força desse pensamento
pensamento, e não só de pensamento, mas de comunicação. Então, de diálogo interno do que estava dentro de mim e de diálogo externo, né? Da comunicação com as pessoas. Então, falava disso de uma forma muito natural. Eu e meu marido, a gente começou a falar como se já fosse uma realidade, assim. O tratamento está acontecendo e amanhã, né, sei lá, daqui a um mês, quando terminar, estarei grávida. E aí foi, para quem também está se preparando para esse processo, tem esse período dessas injeções. E a minha situação ainda não foi a ideal, porque eu lembro que tinha um período, o médico falou, não, acho que semana que vem a gente já consegue, já vai ter produzido um número certo aí de folículos, a gente já pode retirar. E eu fui também para consulta e ele falou, não, nós vamos ficar mais uma semana. Então eu fiquei o período máximo. Mas mesmo assim, eu focava lá na frente, né? Eu focava no que ia dar certo, não no que estava dando de errado. E é isso que funciona assim para tudo na nossa vida. Mas daí realmente, assim, né? Chegou a data da retirada. Então é o momento que você vai para o hospital, você é sedado, então precisa de ter acompanhamento. Nossa, sempre tive minha mãe, minha família do meu lado. Isso é importante porque nós somos formados de vários pilares. Outra coisa que me ajudou muito foi ter essa noção, foi ter essa dimensão de continuar cuidando da minha saúde, fazendo minha atividade física, de sair, de encontrar com os meus amigos e não de trabalhar, de fazer tudo e não ficar, ai meu Deus, né, meu mundo caiu. Porque o pilar filhos é um pilar dentro de toda a minha vida. Por mais que seja um grande sonho, é um pilar. Então não poderia deixar isso tomar conta. Então, você que passa pela sua situação também aí, o que você está vivendo, não pode deixar um pilar. O meu lado conjugal não está legal. Você não pode deixar aquilo tomar conta da sua vida inteira, influenciar a sua vida inteira. Então, tem que saber sempre equilibrar e manter os outros pilares. E fui para esse procedimento, e aí fiz lá a retirada, e aí depois meu marido colhe o esperma também, e aí depois eles fazem a fecundação, e aí tem lá o período de espera, que é o período para formação dos embriões, período que você fica realmente aguardando, não tem nada que você possa fazer, e aí dá uma sensação até de impotência, porque eu não estou fazendo nada, eu estou só aqui esperando. E aí fica esperando até o momento que o médico fala, produziu alguns embriões, e aí ele te chama para colocar já um embrião formadinho. E ao contrário do procedimento de extração lá dos folículos ovarianos, eu não sei exatamente se é óvulo, não sei a nomenclatura exata, mas esse é um procedimento que você não é sedada, é um procedimento super tranquilo, um procedimento indolor, e você acompanha tudo, você vai com seu marido, vê lá na câmerazinha, sai com a foto do embrião que foi implantado, só que aí entra uma outra parte, um outro período de espera. Então, você tem que aguardar, acho que uns 9 dias para fazer o exame de sangue e saber, deu certo ou não deu, né? Eu tô grávida, eu não tô. E aí, nesse período de espera, eu volto a falar o tanto que o coaching foi importante para eu não parar minha vida, para eu não desesperar, para eu não morrer de ansiedade, né? Eu já falei que a ansiedade é pensar muito no futuro. A ideia é focar no presente, focar no que eu tinha que fazer no meu dia a dia, que aquele dia vai chegar, né? São 9 dias e vai chegar. Foi isso que eu fiz, assim, foquei muito em outros pilares, no meu trabalho e leitura, no pilar intelectual, em estar com as pessoas que eu gosto. Até que chegou esse dia, né? Chegou esse dia. No meu caso, de primeira eu não consegui, não foi um resultado negativo, só que aí eu já recebi de uma forma totalmente diferente do outro. Era um resultado negativo. Tudo bem, eu sabia de estatística, sabia que isso poderia acontecer, mas eu tinha minha visão, eu sabia o que eu queria lá na frente. A questão da preparação, até financeira, por já ter também aplicado muitas estratégias do coaching relacionada a isso, né? Eu até ministro o curso A Fonte da Riqueza mesmo, que fala de mentalidade financeira. Então, a questão financeira, a gente já tinha se programado para um número X de tentativas, e então eu estava tranquila com relação a isso. Então eu falei, bom, recebi, ok, não deu certo, de novo, foco na solução, o que eu posso fazer agora? Quando eu posso tentar de novo, o que eu preciso fazer? E marquei uma consulta em seguida, eu estava até viajando quando eu tive esse resultado negativo. Logo que eu cheguei, 2 dias depois, fui na consulta, o médico falou, a gente pode, ainda tinha tido um embrião, a gente pode colocar esse embrião daqui a X dias, precisa de uma preparação, mais alguns medicamentos super simples, não era as injeções mais também de indução de ovulação, era mais medicamento de preparação do útero, e aí isso aconteceu, e aí coloquei esse último embrião e eu
o que deu certo, né? Que o Pedro hoje, que tá aqui na minha barriga, deu certo. E eu falo assim, tô contando essa história porque realmente o tanto que tudo que eu falo do coaching, de visão, de acreditar, de lei da atração, de pilares, de vida sistêmica, de foco na solução e não foco no problema, o tanto que isso me ajudou. E eu tenho certeza que pode ajudar você que está passando por essa situação, você que não está passando por essa situação específica relacionada à fertilização in vitro, relacionada aqui ao que eu estou falando, mas você que está com alguma questão aí desafiadora, um momento delicado, eu tenho certeza que isso pode te ajudar muito. E aí marquei uma consulta em seguida, eu estava até viajando quando eu tive um mosquitinho.